Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro Diálogo, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática do Ensino Médio. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas, o livro e a série vocês querem que eu corrija, beleza? E também não esquece de ir lá no meu novo canal, vocês sabem que eu sou prof de português também, e lá no meu novo canal eu dou aulas de português para todas as séries, português do zero, então vai desde o ensino fundamental até português para Enem, para vestibular e concurso, tá bom? Então não esquece, vou deixar o link aqui na descrição para você passar lá e se inscrever, belezinha? Então tá bom, olha só galera, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar um assunto bem assim polêmico, né? Hoje a gente vai falar sobre refugiados, tá bom? Então deixa eu dar um zoom aqui melhorzinho, também vou aproveitar aqui, vou pegar minha canetinha. Então hoje a gente vai falar sobre refugiados. Eu espero que você já tenha começado a ler aí na sua casa a introdução, né, dessa parte aqui. E aí é o seguinte, aqui tem um textinho falando, né, deixa só eu mostrar aqui a minha canetinha, porque, gente, é igual eu falei nos outros vídeos, nas outras aulas, eu ainda tô pegando o jeito de como usar essa caneta aqui na lousa digital, tá? Então, às vezes eu vou escrever alguma coisa aqui e a letra vai ficar feia, aí vocês me perdoem, mas é assim mesmo, né? Até a gente acostumar, porque é um pouco diferente usar essa lousa digital, é um pouco mais dificinho, sabe? A letra fica meio bugada, mas vambora. Então, olha só, aqui, né, tá falando basicamente que milhões de pessoas são forçadas, né, a se deslocarem de lugar, né, sair do lugar onde elas vivem, e daí, assim, elas vão deixar de ter coisas básicas, tá? Então, às vezes ela sai de um país e vai para outro país e ela deixa de ter aqueles direitos de cidadão. Mas, por outro lado, às vezes as pessoas vão para outros países em busca, né, de emprego, de educação, de saúde, enfim. E aí aqui tá falando, né, que cerca de 80% dessas pessoas refugiadas, elas estão em países vizinhos, tá? Então, que fazem fronteira com o país delas, tá? Então aqui, ó, a gente tem, deixa só eu passar para cá para ficar mais fácil, ó. Aqui a gente tem um pequeno gráfico, né, mostrando os países. Então a gente tem a Turquia, né, aqui são os países que mais abrigam refugiados no mundo. Esse gráfico é de 2018, nós estamos em 2023, mas no gráfico de 2018 a Turquia vem disparado aqui com 82,3 milhões, né, de população aí. E aí a Turquia realmente ganhou no ranking e a Jordânia é o país que menos abriga esses refugiados aí, tá bom? Lembrando que essas migrações, gente, são migrações forçadas, tá? Então as pessoas, elas estão indo não porque elas querem, mas porque realmente elas têm que ir, tá? É forçado, por obrigação. Aí tá, beleza. Aí, olha só, a gente vai refletir um pouco sobre essa questão aí, que diz o seguinte: quais países receberam mais refugiados em 2018? Observe o mapa, leia as informações do gráfico acima e escreva um comentário que relacione, ó, a palavra-chave aqui, que relacione a sua resposta à localização geográfica desses países. Então, vamos lá. Então, ó, vou dar mais um zoom aqui para vocês não reclamarem, né, que não tá conseguindo enxergar direito. Então, olha só, aqui a gente vai ter, né, como país que mais abriga a Turquia, como eu acabei de falar. Depois tem o Paquistão e a Alemanha, né, junto de Uganda e Sudão. E esses países, eles se destacam com maior número de refugiados, tá? Então, olha só, é muito importante vocês entenderem que isso pode ser parcialmente explicado pela proximidade geográfica entre a Turquia e a Síria, tá? Porque a Turquia, olha só, se a gente for olhar aqui, ó, a Síria não tá aparecendo aqui no mapa, mas a Turquia e a Síria têm proximidades, tá? Assim como o Paquistão e o Afeganistão também têm proximidade, tá? Então, isso aí acontece direto. Esses países aqui, eles abrigam muitas pessoas refugiadas, beleza? Mas aí, você vai colocar aqui, ó, no seu caderno só
essa parte aqui mesmo, que já tá bom demais. Nossa senhora, o que que eu fiz, gente? Não era pra ter marcado assim, não. Ó, você vai colocar só essa parte aqui, beleza? E aí agora a gente vai pro, deixa eu ver, pro 2. Olha só o 2. Considerando o número de refugiados e a população de cada país em 2018, construa uma tabela que represente a quantidade de pessoas refugiadas a cada 1.000 habitantes desse país, tá? Olha só, depois você vai responder qual país tem a maior quantidade de refugiados a cada 1.000 habitantes. E coincide com um país com maior quantidade de refugiados, justifique sua resposta. Vocês vão ter que ver, gente, as orientações para fazer essa tabela, tá? Mas o que que você vai pensar na hora de construir essa tabela? Você vai pensar que não coincide, tá? Pois o país com mais refugiados é a Turquia e o país com menos refugiados a cada 1.000 habitantes é o Líbano, tá bom? Então, isso ocorre porque a razão entre o número de refugiados no Líbano e a sua população é maior do que a razão entre o número de refugiados que vivem na Turquia e a sua população. Aqui não tem muito o que explicar. Basicamente, você vai ler essa informação e vai colocar essa informação em forma de tabela, beleza? Beleza, prof. Então, bora lá para o número 3, né? A gente está no 2 aqui. Então, vamos ver lá o número 3. Aqui a gente tem também... Agora aparece, né? Agora aparece aqui pra gente a Síria, que eu acabei de falar. E aqui a gente tem, ó, um gráfico desde 2006 até 2018. Então, olha só, a quantidade em milhões de pessoas refugiadas, tá? Então, se você analisar esse gráfico, você vai ver, ó, 2006 tava pouco, aí 2007 aumentou, aí 2008 foi abaixando. Isso aqui é a frequência, tá? A frequência com que as pessoas iam para a Síria, tá? Então, olha só, essa frequência aqui, ó, 2006 estava baixa e aumentou, aí começou a baixar. E 2018 praticamente a frequência estava praticamente zerada, com 0,02%, tá? Então, olha só, esse gráfico ele apresenta a quantidade de refugiados da Síria no mundo em pouco mais de uma década. As informações representadas nas barras são a frequência relativa. Então aqui, ó, a gente vai ter na barra a frequência relativa, que são esses laranjinhas aqui. E aqui na linha você vai ter a frequência acumulada, tá bom? Então, ó, frequência relativa vai ser representado pelo F, frequência acumulada FA. Opa, deixa eu voltar aqui. Frequência acumulada FA, beleza? Então, com base nessas informações, olha só. Em relação ao gráfico referente às pessoas refugiadas da Síria, responda as questões a seguir. Letra A. Explique o que representa a frequência relativa e a frequência acumulada no gráfico. Então, você vai ter que colocar duas coisas, ó, frequência relativa e frequência acumulada no gráfico. Aí é o seguinte, ó, vai ser o seguinte, a frequência relativa se refere à quantidade de refugiados que deixam a Síria a cada ano. Ó, a palavra-chave aqui, ó, deixam a Síria a cada ano, apresentado no gráfico. E a frequência acumulada, prof? A frequência acumulada corresponde à soma das frequências até o referido ano, ou seja, a soma das pessoas que já deixaram a Síria para se refugiar em outro país. Beleza? Então aqui, ó. Aqui tem a frequência acumulada e aqui tem a frequência relativa. Beleza? Beleza. Letra B. Observando apenas o gráfico de frequência acumulada, poderíamos interpretar de forma equivocada que a saída de pessoas da Síria para outros países tem aumentado anualmente? Que argumentos, olha a palavra-chave aqui, que argumentos você utilizaria para explicar que isso não ocorre, tomando como base os dados da frequência relativa? Uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vocês estão vendo aqui
que eu tô o tempo todo marcando as palavras-chave, tá? Isso acontece, não é à toa. Isso acontece para quê? Para você poder ter foco e não se perder na pergunta. Porque olha só que testamento que é essa pergunta B, tá? Então, sempre que você for fazer uma prova, tipo, ai, prof, nossa, eu fico boiando demais, porque eu começo a fazer a prova, e daí eu penso na morte do cachorro, papagaio e periquito, na morte da bezerra, aí colocam uns testamentos enormes lá e eu fico todo perdido. Como é que eu faço para não me perder? Então, essa é a dica, sempre vai e marca a palavra-chave. Então, aqui na letra B, ó, basicamente você tem que argumentar e você tem que explicar, tá bom? Então é muito importante você fazer isso daí para você não se perder, beleza? Aí olha só, vamos lá para B. Aí olha só, isso você vai colocar a partir dessa frase aqui, tá? Isso não ocorre porque o gráfico da frequência relativa mostra que a partir de 2007 a quantidade de pessoas refugiadas da Síria vai diminuindo até chegar a 0,02 milhões em 2015, número que se mantém até 2018. Lembra que eu falei lá para vocês, ó, quando eu mostrei o gráfico, que eu falei que o número estava diminuindo, tá? Então, ó, se você analisar aqui, cadê o gráfico? Tá para cá. Ó, se você analisar aqui, você vai ver que realmente, ó, começou a diminuir até que chegou a 0,02 em 2018. Beleza? Então, confere certinho com o gráfico, bate certinho, né? Letra C, exemplifique de que maneira esse recurso poderia ser. Então, olha só, vamos marcar essa palavra-chave aqui, ó. Exemplifique de que maneira esse recurso poderia ser utilizado para manipular uma informação. Então, olha só. Situações que envolvem educação, saúde ou transporte. Ao apresentar apenas a frequência ao longo de alguns anos de determinado investimento, pode ocorrer que este diminua de um ano para o outro. Porém, a frequência acumulada, se apresentada isolada, dará a impressão de que os investimentos aumentaram ao longo dos anos, o que não é verdade. Beleza? Beleza. Aí a gente vai fazer até a página 107, eu não sei se eu expliquei lá no início do vídeo, mas a gente vai fazer até a 107, então vamos ver aqui, 105 já foi, beleza, vamos para 106, aqui na 106, aí a gente começa a entrar mais na parte do Brasil, tá? Então são um cenário dos imigrantes e refugiados no Brasil. Vale lembrar, gente, que o nosso país também abriga refugiados, tá? A maioria que chega aqui no Brasil, a maioria vem da Venezuela, da Síria e da República Democrática do Congo, tá? E aí isso ocorre, né, em razão de questões políticas e socioeconômicas, ou seja, por exemplo, na Venezuela, a gente sabe que a Venezuela tá um caos, o pau tá torando lá naquele lugar e o povo tá saindo de lá e tá vindo pro Brasil. A economia é péssima, as políticas públicas são péssimas, né? A vida das pessoas lá é muito difícil, as pessoas são muito pobres lá, elas não têm condições de se manter. É muito difícil você ver alguém rico lá, porque na verdade o país lá não tem ninguém rico, todo mundo é pobre, né? Então o que acontece? Nesse caso aqui, os venezuelanos, né, já tem um bom tempo que eles estão vindo se refugiar aqui no Brasil, tá? E aí, ó, do total de refugiados reconhecidos no Brasil, né, no nosso país, desde janeiro de 2018 até janeiro de 2020, os venezuelanos correspondem a quase 100% dos casos, que é o que eu acabei de falar, tá? Os venezuelanos estão vindo para o Brasil em massa, tá vindo em peso, a galera tá vindo, mas tá vindo com força, tá? Então, olha só, se você analisar esse gráfico aqui, ó, você vai ver, ó, Venezuela, né, nesse gráfico de pizza aqui, Venezuela tá praticamente tomando conta do Brasil. A Síria é bem pouquinho, os demais países também são bem pouquinho, República Dominicana do Congo também bem pouquinho, mas os venezuelanos é a maior parte, tá? E aí, a gente tem esse pequeno gráfico aqui, né,
gráfico de linha. Opa! A gente tem esse gráfico aqui de linha, mostrando, né, desde janeiro de 2018 até mais ou menos dezembro de 2019, olha só como os números aumentaram. Janeiro de 2018 a gente tinha mais ou menos 82 e quando chegou lá na porta, lá no início de 2020, já tinha mais de 20 mil refugiados aqui no Brasil. Então, realmente foi um número muito crescente, muito assustador. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui o que está pedindo o número 1, que agora a gente vai entrar lá na parte da matemática, tá? Então, olha só. Do modo como foi elaborado, o gráfico acima pode confundir o leitor. Aí você vai se juntar com o colega, vai analisar qual é essa distorção e como seria possível corrigi-la. Depois vocês vão ter que calcular, não vou ler tudo não, porque mais ou menos vocês já sabem o que é para fazer, para o vídeo não ficar muito longo. Vai ter que calcular a parte aritmética, vai ter que ver o que pode confundir o leitor. Aqui está falando sobre o desvio padrão, né, e várias outras coisas. E aí, o que a gente vai pensar aqui, ó? Sobre a questão da matemática. Opa, gente, a minha canetinha tem hora que dá uns problemas aqui. Aí, olha só. Vamos começar primeiro, já que a resposta já está aqui, falando sobre a atividade 3. Peraí, gente, peraí, porque vocês sabem que as minhas aulas são muito assim, doida, né? Tem hora que eu paro para xingar os cachorros que estão gritando demais, que estão latindo. Tem hora que eu paro para beber água. E agora os meus filhos estão aqui querendo participar da aula também. Então, peraí. Gente, posso dar aula? Pode? Então, beleza. Então, continuando aqui, ó, a mamãe vai dar aula, mas, ó, silêncio total, beleza? E eu não edito vídeo, tá, gente? Então, tudo sai na aula, eu não fico editando vídeo, não. Aí, os meus alunos morrem de rir, fica todo mundo colocando comentário aqui pra mim. Nossa, prof, você tá falando com seus filhos aí, tá gravando aula, mas é bem assim, gente, meu canal é todo doidão. Então, olha só, já que a gente já tá com a resposta aqui, então vamos falar da atividade 3, tá? Que é essa atividade aqui, vamos falar dela, ó. Então, ó, para resolver essa atividade aí, você tem que lembrar de uma coisa, tá? Você tem que lembrar que o desvio padrão, que é dp, tá? dp, de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância v, tá? Então, ó, isso daqui você pode colocar aí num rascunho, coloca aí num papelzinho para você não esquecer dessa parte aqui, tá bom? V, dp é igual a raiz de v, beleza? Então, ó, e por sua vez a variância desse conjunto de valores é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média x, beleza? Aqui vai ficar difícil Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai ficar difícil de escrever, porque não tem nem espaço para escrever. Mas aí, basicamente, gente, olha só. É essa fórmula aqui, tá? Então, eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Opa, não rolou. Vamos tentar de novo. Basicamente, é essa fórmula aqui, tá? Que vocês vão usar para fazer aí o número 3, beleza? Então, olha só. Aqui você já tá com a fórmula pronta e mastigada. Aí agora, vamos lá para a próxima página para a gente continuar. Opa, aqui. Para a gente continuar falando sobre os gráficos. Então, olha só. Apesar de a Venezuela ser o principal país de origem dos refugiados no Brasil, o número de venezuelanos é ainda mais expressivo em outros países da América Latina. Gente, é tipo assim, você acha que no Brasil tem venezuelano? Você acha que no Brasil tem venezuelano? Dá uma olhada aqui, ó, Colômbia, ó, países com maior quantidade de refugiados venezuelanos. Colômbia tá disparado com 1.825.687 refugiados, tá? Então, se você acha que aqui no Brasil tem venezuelano, é porque você não sabe a Colômbia, o tanto de venezuelano que tem, tá?
E daí o que acontece? Às vezes, com certeza, né, você já deve ter encontrado com algum venezuelano na rua, ou tipo assim, você foi na padaria perto da sua casa, ou você foi no supermercado, de repente você encontrou o caixa do supermercado falando lá em espanhol com você e o cara era venezuelano. Isso vai ficar cada vez mais comum de acontecer aqui no Brasil, porque eles estão vindo em massa. Porém, a gente precisa pensar que a Colômbia, por ser um país mais parecido, né, questão linguística, né, e tudo mais, eles acabam indo muito mais para lá, né? Porque assim, os países da América Latina em geral, eles vão abrigar estes venezuelanos, tá? Opa, ó. Então não se trata só do Brasil, mas dos países da América Latina, e a Colômbia, por ser um país assim mais semelhante a eles acabam indo para lá, até por questões linguísticas mesmo e tudo mais, tá? A Argentina, a gente sabe que não tem como ficar indo para lá mais, tá? É claro que essa página aqui do livro é um pouquinho desatualizada, né? Porque a Argentina está aparecendo aqui no gráfico, que naquela época a galera ainda ia se refugiar na Argentina. Porém, a Argentina ficou um país muito difícil de se morar por várias questões. Então a Argentina está com super desemprego, as pessoas estão extremamente pobres, na miséria. A política de lá tá uma coisa horrorosa. Então, o que está acontecendo? Os próprios argentinos estão saindo da Argentina para vir se refugiar no Brasil. Tô só abrindo um parênteses, tá? Porque como eu acabei de falar, esse livro aqui, com relação aos refugiados, tá um pouco desatualizado. Por quê? Porque nós estamos falando do ano até de 2020, tá? Até 2020. Como agora nós estamos no ano de 2023, muita coisa aconteceu durante esse intervalo de 2020 até 2023, né? Ou seja, aqui o gráfico está apresentando a Argentina como um país que recebe os refugiados, recebe os venezuelanos, porém, eu acho que nem os venezuelanos e nem nenhum outro povo do mundo vai querer se refugiar mais na Argentina, porque de uns tempos para cá a Argentina virou alvo de miséria, de pobreza extrema. A política lá tá um caos, né? As pessoas estão tendo que sair de suas casas para poder sobreviver, não tem comida, não tem emprego, não tem nada. Então, os próprios argentinos estão saindo da Argentina para vir para o Brasil e para outros lugares também. Então, por isso que, se eles não estão conseguindo ajudar nem eles próprios, como é que eles vão ajudar os venezuelanos, né? Então, eu acho importante a gente abrir esse parênteses para vocês entenderem, né, todas essas questões dos refugiados aí. Então, beleza. Ó, de acordo com o gráfico, quais são os 3 países da América Latina que mais receberam refugiados e imigrantes venezuelanos até o ano de 2019? Aqui, gente, é coisa de 5º ano, é só você olhar o gráfico e copiar. Então, quais foram os 3 países que mais receberam? Colômbia, Peru e Chile. Tá? Isso daqui não tem nem muito o que explicar. Deixa só eu descoisar aqui, porque o negócio bugou todinho. Ah, não quer não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tem hora que a minha canetinha, ela dá uns problemas aqui. Ah, vai ficar assim mesmo, ó. Colômbia, Peru e Chile, beleza? Qual é a diferença entre a quantidade recebida pela Colômbia e pelo Brasil nesse mesmo período? Então, olha só, qual que é a diferença, gente? É simplesmente 1.572.192 refugiados. Eu não preciso te explicar, porque você já está no ensino médio, né? Então, eu não preciso te explicar que quando a gente fala de diferença, a gente está falando de conta de subtração. Então, basicamente, você vai subtrair 1.825.627 de 253.495. E daí você vai encontrar este valor aqui, beleza? E aí, aqui está falando sobre quais fatores atrativos levam muitos venezuelanos a escolherem outros países da América Latina que não seja o Brasil. Aqui, se você precisar, você pode fazer uma pesquisa, tá? Mas basicamente, pessoal, tem muitas coisas que influenciam. Uma delas é o que eu acabei de falar, a questão linguística, a questão da língua.
Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui só para te dar uma luz, né? Mas é claro que você vai ter que fazer essa pesquisa, porque a pesquisa ela vai ser um fator individual. Cada um vai pesquisar uma coisa e vai encontrar uma resposta diferente. Mas é claro que eu vou te ajudar. Então eu vou te dar uma dica de um dos fatores que pode contribuir para que eles prefiram muito mais os outros países do que o Brasil. E um dos fatores é, por exemplo, a questão linguística que eu acabei de falar, né? Porque imagina que você é um venezuelano e você fala espanhol. Aí você tem duas opções, você tem aqui a Colômbia e você tem aqui o Brasil como opção para moradia, tá? Se você for parar para pensar, o Brasil não é um país de língua espanhola, então para eles fica um pouco mais difícil. Levando em consideração que a Colômbia tem essa característica, né? A Colômbia se aproxima mais da linguagem deles, né? Do idioma deles. Eles vão escolher, então, a Colômbia. Da mesma forma que vão escolher o Peru, vão escolher o Chile. Por quê? Porque esses países, eles têm o idioma aproximado, né? Eles falam espanhol também. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente já não fala espanhol. Então, aí já fica um pouquinho mais complicado, tá bom? Deixa eu ver que página que a gente tá. 107. Então beleza, a gente acabou. Aí, pessoal, só vou mostrar aqui pra vocês que eu acho bem interessante. Isso daqui eu gosto de mostrar também nas minhas aulas, que é a questão das condições que essas pessoas vão para os outros países, tá? Então, ó, nessa foto aqui, eles estão atravessando a fronteira da Venezuela e da Colômbia, tá? E eles estão chegando na cidade de Cúcuta, na Colômbia, tá? Esse aqui foi no ano de 2019. E olha só que coisa horrível, né? Porque eles não têm a menor estrutura, eles estão atravessando a pé, né? Estão levando os objetos na mão, estão praticamente só com a roupa do corpo. Então é bem triste aí essa imagem, é bem triste, porque são pessoas que estão completamente sem perspectiva de vida e estão tentando recomeçar uma vida nova num outro país. E daí eles pegam e atravessam a fronteira. Lembrando que aqui não está mostrando muito crianças, né? Mas eles atravessam com famílias inteiras, com bebês, com crianças de colo, enfim. E nessa situação aqui, então realmente é uma coisa bem triste, bem complicada, né? Mas, então, tá bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com o grupo das tia véia, com o grupo da igreja, com o grupo da família. Vai compartilhando, que é muito importante para a gente conseguir alcançar cada vez mais alunos no Brasil todo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa sua dúvida aqui para mim nos comentários. E também deixa aqui embaixo nos comentários quais os livros, as páginas e a série você quer que eu corrija, que a gente vai fazer a correção aqui na próxima aula, beleza? Então tá bom, eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau!